Alguma vez deram por si a pensar por que é que o amor que começa com tanta força parece que se vai apagando com o tempo? É uma pergunta que mexe com muita gente, não é? Bem, hoje vamos mesmo a fundo nisto. Vamos mergulhar nas ideias do Dr. Gary Chapman e tentar perceber não só por que é que isto acontece, mas, mais importante ainda, o que podemos fazer para manter a chama bem viva. Pois é, esta é a pergunta de 1 milhão de euros, não é verdade? O que é que acontece ao amor depois do casamento? Onde é que vai parar aquela magia toda depois do sim? E olhem, isto não é uma dúvida rara, de todo. É um sentimento que imensa gente partilha. Aquele momento em que se olha para o lado e se pensa: mas para onde é que foi aquela paixão toda do início? E atenção, isto não é só teoria, não. Isto vem de histórias bem reais, como a de um empresário que, imaginem, num voo para Dallas, desabafou com o Dr. Chapman. O homem tinha sucesso em tudo na vida, nos negócios, em tudo, mas no amor sentia-se um completo fracasso. E o pior é que não conseguia perceber porquê. A frustração dele, que está aqui nesta frase, é no fundo a voz de uma dor que muita gente sente. Ok, então a história deste homem leva-nos direitinhos ao coração da questão, ao grande mistério do amor. E se o problema não for um fracasso nosso, pessoal? E se for um grande mal-entendido sobre o que é realmente o amor? Vamos lá investigar isto. Bem, a verdade é que a maior parte das relações começa assim, não é? Nesta fase super eufórica, quase obsessiva, a que chamamos estar apaixonado. A outra pessoa parece perfeita, não tem defeitos, e nós sonhamos com um futuro incrível e acreditamos com toda a força que o nosso amor é especial, que o nosso amor vai durar para sempre. Só que depois vem a ciência e dá-nos um pequeno choque de realidade. Uma psicóloga, a Dorothy Tanoff, estudou isto a fundo e chegou a uma conclusão, olha, no mínimo surpreendente. A duração média desta fase de obsessão romântica é de apenas 2 anos. Pois é, 2 anos. Inevitavelmente, passado esse tempo, lá vemos nós das nuvens e aterramos de volta na vida real. E é exatamente aqui que a coisa fica interessante. É que é crucial perceber a diferença. A paixão, como vimos, é uma obsessão, é algo instintivo, temporário. Mas o amor a sério, o amor intencional, esse começa depois da paixão acalmar. Deixa de ser só um sentimento que nos arrasta e passa a ser uma escolha. Uma escolha consciente, que dá trabalho, sim, exige disciplina, mas que nos faz crescer. E tudo isto nos leva ao grande momento, o ponto de viragem. E se o amor não desapareceu? E se esteve sempre lá, mas nós é que não estávamos a ouvir bem? E se o problema for, na verdade, uma falha de comunicação, uma espécie de barreira linguística? É precisamente aqui que entra o conceito-chave do Dr. Chapman, a linguagem do amor. A ideia é muito simples. Cada pessoa tem uma forma principal de dar e receber amor. Pensem nisto como a nossa língua materna emocional. É aquela que falamos sem esforço, a que nos toca lá no fundo. E esta analogia é perfeita para perceber o problema. Imaginem que estamos a expressar amor com toda a sinceridade do mundo, mas na nossa língua. Se a outra pessoa só fala outra língua, a mensagem simplesmente não passa. A sinceridade por si só não chega. O Dr. Chapman usa outra metáfora ótima, o tanque de amor emocional. Cada um de nós tem um. E o objetivo numa relação saudável é manter o tanque do parceiro cheio. Porque quando alguém se sente amado, a sério, toda a dinâmica da relação muda para melhor. É curioso, não é? Muitos dos comportamentos que nos irritam na outra pessoa vêm muitas vezes de um tanque de amor que está perigosamente vazio. Então, a pergunta é, como é que se enche esse tanque? Bem, está na hora de abrir a caixa de ferramentas. Vamos espreitar as 3 primeiras das 5 linguagens do amor. São as ferramentas base para começar a comunicar amor de uma forma que funciona. Muito bem. As 3 que vamos ver agora são palavras de afirmação, tempo de qualidade e receber presentes. Vamos lá ver o que é que cada uma destas significa na prática. Vamos à primeira. Palavras de afirmação. Para quem tem esta como linguagem principal, a velha história de que as ações valem mais que 1000 palavras pode não ser bem assim. Estas pessoas precisam mesmo de ouvir. Ouvir palavras de amor, de apreço, de encorajamento. É isso que as faz sentirem-se amadas. E atenção, esta linguagem tem vários dialetos. Não é só dizer és linda ou gosto de ti. É também dar valor às pequenas coisas do dia a dia com um obrigado por teres tratado daquilo. É dar encorajamento àquele eu acredito em ti e tu consegues. É usar um tom de voz simpático e fazer pedidos em vez de exigências. São estas pequenas coisas que enchem o tanque de quem fala esta língua. Seguimos para a segunda linguagem. Tempo de qualidade. E aqui a palavra-chave é atenção. Atenção focada. Total. Não é estar na mesma sala, cada um no seu telemóvel. Não. É mesmo desligar as distrações e estar ali,
a 100% para a outra pessoa. E esta linguagem também tem duas variantes. Por um lado, temos a conversa de qualidade. É aquela partilha mais íntima, em que se ouve para compreender e não só para dar uma solução rápida. E depois temos as atividades de qualidade. É simplesmente fazer coisas em conjunto. O que se faz nem é o mais importante. O que conta mesmo é a experiência partilhada, as memórias que se criam. Agora, a terceira linguagem. Receber presentes. E esta é, se calhar, a que gera mais confusão. As pessoas pensam logo em materialismo, mas não tem nada a ver. Para quem fala esta linguagem, um presente é um símbolo. É uma prova física, visual de que outra pessoa se lembrou dela. É isso mesmo. O que conta é o pensamento por trás do gesto. É o "olha, estava a pensar em ti". Pode ser uma flor apanhada no caminho ou um anel de casamento. O valor monetário é o menos. O que importa é que aquele objeto se transforma num símbolo poderoso de amor, algo bem concreto. Ok. Depois de vermos estas três linguagens, começa a desenhar-se a ideia principal. Não acham? A chave para ser ouvido, se calhar não é amar mais, mas amar de forma mais inteligente. É uma mudança de perspectiva. Passar de focar na nossa intenção para focar na eficácia da nossa comunicação. E chegamos ao ponto central de tudo isto. Ser sincero não basta. É preciso estarmos dispostos a aprender a linguagem do nosso parceiro. E pensem bem, esse é talvez o maior ato de amor de todos. Sair da nossa zona de conforto para falarmos uma língua que o outro entende e, acima de tudo, sente. E isto leva-nos à conclusão mais forte de todas, na minha opinião. O amor a sério, o amor que dura, não é um acidente, não é um sentimento que, por magia, aparece e fica. Não. É uma escolha. Uma escolha que se faz todos os dias. Uma disciplina. E por isso, deixo-vos com esta pergunta final para refletirmos. Nas nossas relações, será que estamos a falar uma linguagem que outra pessoa consegue de facto entender? Será que estamos a encher o tanque de amor de quem está ao nosso lado? Porque a resposta a isto... Bem, a resposta a isto pode mesmo mudar tudo.